O congelamento durante a pandemia da contagem do tempo de serviço para fins adicionais nos salários de servidores foi tema de reunião da Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara. Representantes de sindicatos de diversas categorias participaram da audiência e defenderam o pagamento retroativo de benefícios que ficaram suspensos por lei complementar no período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, como explica o presidente do Sindicato de Especialistas de Educação do Magistério Oficial de São Paulo, Chico Poli. O tempo trabalhado entre 28 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2021 não poderá ser contado para fins de obtenção daqueles benefícios, nem ontem, nem hoje, nem amanhã. Ou seja, você trabalhou todo esse tempo, você recolheu imposto de renda, contribuição previdenciária, serviço de saúde, etc., mas não poderá usar esse tempo para cômputo dos seus benefícios. Em resumo, uma lei feita para cobrir uma situação pontual, temporária, mas consequências infinitas para os servidores. Para o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Heleno Araújo, o congelamento foi na contramão da emenda à Constituição 119 de 2022, que desobrigou estados e municípios de aplicarem na educação o mínimo constitucional de 25% da receita em 2020 e 2021 e complementar até o exercício financeiro deste ano o que não foi aplicado nos anos anteriores. 2 semanas atrás, a gente viu o relatório do Tribunal de Contas dos Estados dizendo que 57% das escolas públicas, estaduais e municipais são inadequadas para o processo de ensino-aprendizagem. E os governantes não tiveram capacidade de, durante um período, sem essas aulas, de equipar ou preparar as escolas ou organizar essa estrutura para um bom atendimento, congelando as nossas carreiras, e no final dizendo, olha, eu preciso de uma PEC porque eu não consegui gastar os 25% da educação e se não fizer isso eu vou ser punido porque não gastei. A presidente do Sindicato dos Especialistas de Educação do Ensino Público Municipal de São Paulo, Norma Lúcia dos Santos, destacou o papel assistencial das escolas na distribuição de cestas básicas durante o período mais severo da pandemia de Covid-19. O que se traz é a escola fechou, a escola não fechou, a escola ficou aberta, porque a escola ela atendeu a comunidade. A escola teve que ser parceira da assistência social, porque senão as cestas básicas não chegavam até as famílias, e as famílias estavam morrendo de fome. Muitos dos nossos, nesse período, foram contaminados com a Covid. Alguns vieram a óbito. E nós não fechamos as escolas. Então, colocar que o funcionário público não trabalhou nesse período é mentira. Nós estivemos onde ninguém estava. Alberto Ledur, coordenador de assuntos parlamentares da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Ministérios Públicos Estaduais, a FENAMP, contextualizou o congelamento como parte de uma estratégia de depreciação do serviço público pelo governo passado. Não é uma medida isolada, é uma medida que faz parte de um grande conjunto de ataques aos servidores públicos que partem desde a reforma da Previdência Federal. Nós tivemos reformas da Previdência nos estados, reformas administrativas nos estados, regimes de recuperação fiscal em diversos estados também implementados, todos com o sentido de dar concretude àquela manifestação do ministro Paulo Guedes de colocar a granada no bolso dos servidores. O representante do Sindicep São Paulo, Maciel Silva Nascimento, relatou as dificuldades que trabalhadores da educação do maior município do país enfrentaram durante a pandemia. Nós tivemos o início da pandemia decretada em março, mas só em outubro, novembro é que as famílias conseguiram ter acesso a um cartão alimentação por parte do poder público. Isso quando chegavam ao destino. Outra empresa contratada para distribuir esses cartões e não chegavam. E lá estávamos nós, da educação, segurando todo esse trabalho, toda essa ausência do poder público nos territórios, sendo São Paulo essa enormidade que é. A representante da Associação dos Analistas Jurídicos do Ministério Público de São Paulo, Ana Sofia Pereira, ressaltou o aumento, durante a pandemia, da produtividade de órgãos do Poder Judiciário, como o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público.
com relação aos trabalhadores do Ministério Público, o que a gente pode garantir é que nós trabalhamos e trabalhamos muito o sistema de justiça como um todo. O CNJ e o CNMP chegaram a publicar matérias de que nós batemos recordes de produtividade durante a pandemia, nunca se trabalhou tanto. Então, não é justo que nós tenhamos esses direitos retirados. A deputada professora Luciene Cavalcante, que solicitou a realização da audiência pública, pontuou o recorte de gênero que se observa na legislação que congelou benefícios dos servidores. Lembrando que a grande maioria das servidoras são mulheres. Então, tem um recorte de gênero muito importante esse ataque, porque significa que para a gente ter os mesmos direitos que a gente sempre teve, a gente vai ter que trabalhar 2 anos a mais.